Está no ar o Direito no Plural. Oi, eu sou a Kátia Nabaran. E eu sou a Kelly Cadanos. Seja bem-vindo à segunda temporada do Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. Como você pode perceber, agora a gente tem uma novidade. A partir de agora, os conteúdos vão ser em áudio e vídeo. Então, além de acompanhar o Direito no Plural no seu tocador de preferência, você também pode acompanhar o conteúdo no YouTube. O que não deve mudar é o tema geral do nosso podcast, que é o direito e como ele afeta a sua vida. E para a gente não perder mais tempo, vamos ao assunto do episódio de hoje, que é o primeiro da segunda temporada. Provavelmente você já ouviu falar dessa notícia aqui. Qual o preço de um dado capaz de identificar uma pessoa e que, ao contrário de uma senha, não pode ser trocado? Esta empresa, que tem vários pontos espalhados pela cidade de São Paulo, oferece criptomoedas em troca do escaneamento da íris dos brasileiros. Muita gente nem sabe direito o que vai ser feito com seus dados, mas veio até aqui pelo dinheiro. Eles explicaram para que vai ser usado assim, essa informação que captaram? Muito mal. Muito mal, explicaram bem mal. Não explicaram muito bem não, mas pra mim não vai fazer tanta diferença. Deu um pouquinho de medo, né, mas... Por que você ficou com medo? Porque vai saber, o povo fazendo clone da gente. O site do projeto informa que os dados são controlados pelas próprias pessoas. Parece assunto de ficção científica, mas na verdade já é realidade. Segundo a empresa responsável pelos registros, mais de 1 milhão de brasileiros já baixaram o aplicativo e cerca de 400 mil já fizeram a coleta do material. A rede oferece cerca de R$700 para quem escanear a íris durante o prazo de 1 ano. Mas esse processo é irreversível. E isso fez com que esse tipo de procedimento fosse proibido, por exemplo, na Europa. Mas afinal, quais são as consequências da venda de dados biométricos, né? E afinal de contas, como a gente pode mitigar essas consequências e quais são elas que a gente pode sofrer ao entregar essas informações sem segurança para as empresas? Para responder essas e outras perguntas, a nossa primeira convidada da segunda temporada do Direito no Plural é a professora Glenda. Professora, seja bem-vinda à nossa segunda temporada. Já esteve aqui na primeira, inclusive, né? E gostaria que você começasse se apresentando, então, ao nosso telespectador e ouvinte aí do Direito no Plural. Bom, primeiro agradeço o convite, é uma honra estar aqui presente, ainda mais nessa segunda edição com tantas novidades. Meu nome é Glenda Gondim, eu sou advogada e professora de Direito e trabalho com essa questão dos dados pessoais. Essa notícia nos assustou muito, né? Quem trabalha com dados pessoais, porque a gente está falando de dados sensíveis. E a grande questão quando a gente fala de dados pessoais é a seguinte, por que esses dados estão sendo coletados, né? Para quê? Qual é a finalidade? E aí, a finalidade, a justificativa que foi passada é algo que trouxe aqui dúvidas. Porque tem dito, né, a empresa, quando se baixa o aplicativo, ela diz que é para reconhecimento da humanidade. Mas como assim? Por que eu preciso reconhecer que eu sou humano neste momento, né? Nesse momento social, nesse momento de realidade de inteligência artificial, não teria razão. Então, isso acendeu uma luz. Poxa, peraí, será que estas pessoas que estão concedendo esses dados pessoais, elas sabem o para quê? Para que esses dados serão utilizados, por que esses dados estão sendo coletados, e me parece que nesse primeiro momento a resposta ela é insuficiente, razão pela qual está sendo investigado essa situação, porque a gente não sabe para quê. Então, por isso que tem que se pensar. Se a gente olhar para a legislação, a LGPD, o que ela traz? A LGPD, ela diz o seguinte, quando você vai fazer coleta de dados pessoais, quando você vai armazenar, quando você vai até mesmo compartilhar, você tem que comunicar o titular, a pessoa que é titular desse dado pessoal. Ela precisa saber o porquê esse dado está sendo coletado, para quem ele vai, o que vai ser coletado. E esse consentimento, então, para ser válido, eu tenho que saber o que está acontecendo. Ou seja, para eu dizer que sim, para eu dizer que não, eu tenho que saber o que vai acontecer. E essa informação que está muito nebulosa, que está de uma maneira que ninguém está entendendo muito bem o porquê. E aí essa justificativa, não, mas vai ser anonimizado, né? Vai ser criptografado. O que é isso? Até para explicar um pouquinho dentro do dado pessoal. Vou fazer só um intervalinho. Na reportagem que a gente viu, inclusive, um dos participantes desse teste, dessa coleta, ele fala assim, eu não sei para quê.
Mas para mim não interessa muito porque eu tô ganhando meus R$ 700, né? Que é o valor mais ou menos que a pessoa recebe durante um ano. Então o que você está explicando agora é que isso então não seria possível. Mesmo tendo esse recebimento de dinheiro, mesmo a pessoa tendo a vontade própria de ir lá e fazer a coleta da íris, então isso não seria possível conforme a nossa lei. Sim, pela nossa lei, o que a gente precisa é ter consentimento, a gente precisa consentir. Aí a gente tem um problema que vem, um problema de política pública antes do que a gente tem da legislação, que é por que essa pessoa, ela concede esse dado pessoal e ela não se interessa para saber o porquê que esse dado pessoal está sendo coletado. Ela está recebendo um valor e para ela isso é suficiente. Veja, a gente precisa entender que dados pessoais, eles são uma base de dados e eles serão aqui utilizados para coisas que a gente precisa ter conhecimento. Então, assim, aqui vem até dentro de algo que a gente fala, né, na nossa legislação, e principalmente a gente que tem essa legislação muito parecida com a Europa, muitas vezes a legislação, ela se cerca de proteções até para o próprio titular. Mesmo que o titular, ele não queira saber, ele precisa estar protegido, porque pode ser que tenha alguma coisa que venha prejudicá-lo. Como assim? Veja, um dado pessoal, quando eu tenho o nome de alguém, eu tenho simplesmente o prenome e o sobrenome dessa pessoa. O que eu posso fazer com isso? Eu posso começar a verificar de quem ela é filha. Sabe aquela coisa do interior, né? Filho de quem, né? Em Minas tem muito isso. Você é filho de quem? Veja, com o seu sobrenome eu consigo trabalhar isso. Então, de repente, eu tenho aqui a sua ascendência, coisas que você não me passou e eu estou buscando isso com a informação que você me deu. Quanto mais dados eu tenho, quanto mais informações eu tenho de uma pessoa, mais eu posso trabalhar isso, fazer o que a gente chamava de processamento de dados, para ter informações sobre essa pessoa de coisas que ela não imagina. E aí, com essa informação, o que eu posso fazer? E aí, quando a gente está falando de dados biométricos, é uma outra camada, né? Uma camada além ainda, né? De informações. Exatamente. A gente tem dados que são os dados que a gente considera como dados gerais, os dados que são dados gerais pessoalizados e os dados que são os dados sensíveis. Cada um tem uma proteção. Por quê? Porque hoje o próprio nome, prenome e sobrenome, por mais que ele tenha proteção, eles estão aí, né? São fáceis de serem identificados. Há coisas que quando você vê uma pessoa caminhando na rua, você sabe dados dela, né? A altura, às vezes o peso, né? Se a pessoa for aqui, alguém que sabe calcular isso, porque eu não vou saber, mas é algo que é visto. Mas tem coisas que não, que tem proteções maiores. E os dados sensíveis estão nessa proteção. O que são dados sensíveis? Dados biométricos. Questões, né, de afiliação partidária, questões de orientação sexual, tudo isso são dados sensíveis. A pessoa pode informar? Pode, mas isso daqui tem uma proteção maior para que ela saiba para quem ela está informando. E a questão da íris, ela tem uma característica interessante que é a seguinte, que é a própria formação, né? Mais do que a nossa digital, a íris, elas têm condições, informações que vão ser muito próprias de cada um. E o dado pessoal é aquele dado que eu posso identificar ou ser identificável. Então, o dado sensível da íris, eu consigo identificar quem é. Ah, mas ele vai ser anonimizado, ele vai ser criptografado. Para quem trabalha com esse tipo de sistemas, é algo muito aqui sensível para eles dizer que vai ser anonimizado. Por quê? Porque eu posso desanonimizar muito facilmente. Os programas, a inteligência artificial, ela consegue retirar as barreiras que são criadas e eu descobrir de quem é esse dado. E se eu descobrir de quem é esse dado, eu consigo identificá-la. E como eu vou identificar? Aí vem toda a questão e a especulação, exatamente, né? Uma questão de ficção científica, gente. Para que eu preciso disso? Porque hoje a gente tem reconhecimento facial em órgãos públicos, em prédios, a gente tem reconhecimento facial do celular, e é óbvio que a gente tem aqui em algumas coisas de segurança esse reconhecimento da íris, e que pode ser daqui a pouco, né, porque a inteligência artificial, ela tem hoje base de dados que ela vai ter um boom, né, falando assim de uma maneira mais fácil, né, pra gente entender, e eu não sei até que ponto uma pessoa tendo esses meus dados pessoais, até o que ela vai fazer, essa anonimização. Então, a preocupação com o que será esse dado teria que ser do titular. Como a gente não tem essa preocupação da população, principalmente a população brasileira, a legislação acaba tomando essa preocupação, tomando esse lugar, ocupando esse local, e principalmente o que a gente tem no Brasil, que é a ANPD. Por isso que a ANPD, que é uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já iniciou uma fiscalização, uma investigação para saber
que vocês vão fazer? Mas, assim, em termos práticos, né? Quais são os riscos que as pessoas, os riscos mais imediatos, assim, que a gente pode elencar para as pessoas que estão fornecendo esse tipo de informação? Assim, qual que é o risco de fornecer dados biométricos sem saber para que eles podem ser utilizados? Essa identificação indiscriminada. Quando que vai me identificar? Porque, veja, vamos fazer aqui um paralelo com o reconhecimento facial da China, tá? O que aconteceu com aquele reconhecimento facial? Todo mundo ficava, mas no metrô, tá lá, isso é para segurança, as pessoas precisam ser reconhecidas. E, de repente, quando eles quiseram fazer lá certas manifestações, né, e se reunir, e enfim, né, ter aqui, olha, eu não concordo com o que está acontecendo, o que fizeram? Esse reconhecimento facial foi utilizado para prender aquelas pessoas. Então, assim, será que esse reconhecimento facial, que não é tão preciso quanto o reconhecimento de íris, e ele com determinadas pessoas, que eu não sei exatamente quem são empresas, são pessoas jurídicas de direito privado que podem ser vendidas. Vai ser vendida para quem? O que essa pessoa que vai ser o dono dessa empresa vai fazer? E de repente eu falo alguma coisa que ele não gosta e ele tem a minha identificação única. É uma identificação precisa. Não é uma identificação qualquer, é uma identificação precisa que ele tem a partir da íris. Então, as possibilidades, elas são muito grandes. Fora o fato de que a gente tem que lembrar o seguinte, que todas essas bases de dados, a LGPD fala, tem que ser armazenado em uma base de dados segura. Não existe isso, né? Quem trabalha com sistemas sempre fala, olha, não existe uma base de dados totalmente segura. E se alguém invadir isso, se alguém usar seus dados identificadores para alguma coisa, a gente vê situações de CPF sendo utilizados para fraudes, sendo utilizados para prejudicar, né? Cadastros que a pessoa não fez, compras que a pessoa não fez. Ora, isso é muito mais gravoso, as possibilidades são muito grandes. Se esse armazenamento que vai ser feito, ainda que ele esteja criptografado, como eu disse, ele pode ser, né, aqui descriptografado, desanonimizado e identificado essa pessoa. Eu não sei quem é. Então, tem que se pensar aqui nos possíveis riscos. E é essa falta de política pública que a gente tem quando a gente fala em dados pessoais. Esse cuidado, olha, alguém tem o seu nome, alguém tem o seu CPF, o seu endereço, ele pode criar muita coisa. Então, você não pode fornecer isso. E até pensando na íris, né, se a gente pensa, tá coletando a íris da pessoa, como você até disse, a identificação do celular, por exemplo, por reconhecimento facial, se dá através da íris, por exemplo, também. E aí, esse dado você pode acessar, inclusive, o meu telefone, enfim. Eu acho que existe essa possibilidade também, né? Exatamente. A gente vê uma série de fraudes, principalmente em instituições bancárias hoje, que não se sabe exatamente como elas estão fazendo, né? O titular da conta bancária, ele diz, eu não fiz esse reconhecimento facial, eu não coloquei a minha senha. E até provar isso. Exatamente. E foi feito um empréstimo no meu nome. Veja, com os bancos digitais, o que a pessoa precisa para criar uma conta? E aí a pessoa cria uma conta no seu nome. Ela cria uma conta, ela faz empréstimo e de repente você tem um valor para pagar que você nunca recebeu, que não foi você que fez. E aí, como você diz, até provar que não fui eu que fiz, porque usaram um banco de dados que tem essas informações, como que eu vou fazer? Então a gente fica muito de mãos atadas. É um risco muito grande que os nossos dados estejam aí perdidos, né? Eu falo perdidos porque eles estão soltos dentro de uma rede que eu não tenho controle. Dentro de uma rede que às vezes é muito difícil você identificar. Você entra na Deep Web, como é que você identifica aquelas pessoas que estão lá com os seus dados pessoais? O Serasa é um sistema que o Serasa, ele identifica, né? Você pode ter lá um cadastro e você vai identificar quando alguém vaza um dado pessoal seu. Tá, você vai saber que o dado foi vazado, mas você não consegue controlar. E para que estão usando? O que estão fazendo? Então, esses cuidados que eu acho que a gente precisa pensar, não só da própria empresa, mas de como esse armazenamento vai ser feito, onde esse armazenamento vai ser feito e para quem ela vai liberar. A gente vê uma preocupação muito grande de países europeus e da Corte, né, Europeia, principalmente de direitos humanos, em relação a dados pessoais. E há uma razão. Veja, o Brasil, até 2020, a gente tinha uma legislação que estava inerte, ou seja, a lei tinha sido publicada, mas ela não gerava efeitos, não estava vigente. E que as pessoas estavam tudo bem. Enquanto que na Europa tinha uma corte especializada brigando com redes sociais porque aqueles dados pessoais estavam sendo coletados e sendo enviados para sabe lá Deus quem. Então, eu não sei, por exemplo, se vai ser isso encaminhado daí, já pensando numa ficção científica um pouco maior, né? Com aqui... Talvez não tão distante. Exatamente. Veja, empresas de armamentos, né? A empresa de segurança, ela adquiriu dados pessoais de pessoas em redes sociais.
Uma empresa de segurança, se ela tem a sua identificação, o que ela pode fazer? Olha, eu não gostei do que a Glenda, do que a Kátia, do que foi falado um dia lá. Eu não gostei de uma parte. Ela vai analisar fragmento, ela não está analisando a Glenda global, né? Ela está analisando fragmentos. O que ela pode fazer em prol da segurança nacional? A Europa, os países europeus têm essa preocupação até pelas grandes guerras que foram passadas no século passado. Eles sabem que dados pessoais tratados com muito menos tecnologia, com zero de tecnologia, podem ser utilizados de uma maneira muito agressiva contra pessoas. E aí, de repente, eu tô dando a minha íris. Eu tô vendendo, gente, por um valor irrisório. A questão dos dados pessoais, os valores dos dados pessoais, a gente não sabe quanto que é. Veja, a gente usa aqui, e daí falar de redes que a gente está acostumado, né? No Brasil, a gente usa muito o WhatsApp. O WhatsApp foi vendido por milhões de dólares. E ele é utilizado de forma gratuita. A gente tem uma frase que já se perdeu, não se sabe mais efetivamente a autoria, mas que diz, quando você não tem nada para se vender, quando você não sabe qual é o produto é você. E aí, eu estou dando os dados para essa empresa, eu estou dando os dados para uma empresa que está me pagando 700, 400 reais, sem saber para que eles vão usar, né? É infelizmente uma ingenuidade a gente achar que é para reconhecimento humano quando eu não tenho robôs com essa capacidade de identificação. Quando a gente fala, geralmente a gente tem os termos de uso, né, de plataformas, do WhatsApp, das redes sociais, provavelmente nesse caso também há termos de uso em que as pessoas assinaram, mas a gente costuma pular essa parte, né? A gente não costuma ler com muita atenção, não costuma procurar red flags por ali. O que a gente precisa se atentar quando a gente se depara com termos de uso para uso de alguma plataforma, enfim, quando a gente está concedendo os nossos dados? O que a gente precisa se preocupar, assim, né? Que termos de uso geralmente são grandes, são chatos, são juridiquês sem fim. É só rolar a barra e colocar rolar a barra aceito. Ali, aceito e quero continuar. Li aceito. Então assim, o que a gente tem que procurar nesses termos para pensar duas vezes, de repente? O termo de uso, né, isso que você trouxe é muito interessante, porque o termo de uso, a gente entende que ele foi feito para não ser lido. Porque ele é tão extenso. Eu me lembro que foi feita uma pesquisa numa faculdade ali em São Paulo e a ideia era a seguinte: quanto tempo eu vou levar para ler um termo de uso com atenção, termo de uso dessas redes sociais, de aplicativos? E o pior, né, a gente tem o Danilo Doneda, que foi o primeiro estudioso sobre o tema de dados, que é de Curitiba. Ele dizia o seguinte: o pior de tudo não é só você ler, é que se você não aceita, você não baixa, é tudo ou nada. Ou você aceita tudo, ou você não aceita nada, e daí você nem tem um aplicativo. A gente precisa sempre se atentar ao que está sendo coletado. Então, a gente vai ter lá, por exemplo, há algumas plataformas que elas coletam gravação de voz. Sabe aquilo que as pessoas dizem assim, eu acho que estão me ouvindo. Não, não é eu acho, eles estão te ouvindo e você autorizou a pessoa a ouvir. Então, você autoriza que grave sua voz. Por isso que você, às vezes, fala uma palavra e, de repente, vem uma publicidade sobre aquilo. Então, essa gravação não é de mera voz... coincidência, é algo que você autorizou. Não é teoria da conspiração, não. Acontece, você autorizou, você disse que aceita e deseja continuar. Exatamente, você disse ok, e aí quando você tá com o celular próximo, às vezes tem a gravação de voz e às vezes tem a gravação de imagem. Por isso que há aqui uma instrução hoje, né, principalmente para crianças e adolescentes, que quando vão para locais, banheiro, vão tomar banho, não levem o celular. Ou tenham sempre ali alguma coisa que tampem a câmera, né? Porque é isso. Até tem um vídeo que foi gravado do Mark Zuckerberg e ele tava com a câmera dele tampada. Então, assim, eles que lidam com isso, eles estão fazendo, por que a gente não tá? Porque essas imagens, elas podem ser utilizadas, a gente sempre corre o risco de hoje ela é utilizada. Dizem eles que todos os dados que são captados para a nossa melhor experiência. Eu não sei que melhor experiência é essa, né? Mas eles estão passando para os parceiros, que não dizem quem, para a nossa melhor experiência, que eu não sei qual. Mas essas informações a gente precisa ver. Então, assim, o que está sendo coletado? Quais as informações estão sendo coletadas? Porque você vai ter plataformas que você vai colocar, por exemplo, dados do seu cartão de crédito. Você vai ter plataformas que você vai colocar tua imagem ali. Então, isso a gente sabe, a gente tem consciência que está sendo coletado, mas que ainda é meu, ainda eu sou o titular. Isso vai ser coletado, e aí eu preciso saber o que mais, além disso. Essa gravação de voz, essa gravação de imagem, e para quem isso vai ser informado, né? Por que vai ser levado? Por que quando eu falo uma palavra, de repente eu tenho esse produto sendo colocado para mim?
A gente vive hoje uma sociedade que a gente chama de sociedade de informação. A informação é muito importante. Quem detém a informação consegue manipular muita coisa, né? A gente teve já há quase 10 anos, vai fazer 10 anos, a gente teve a questão da manipulação da Cambridge Analytica, utilizada por uma série de questões, e a gente tem que pensar esse receio, tá? Por que eu tô dando isso? E infelizmente, daí voltando até no que eu coloquei, né? Por que o brasileiro não se atenta a isso? A gente teve, depois da Cambridge Analytica, uma campanha de uma empresa jornalística que dizia o seguinte: diga o que você quer, né? O Brasil que você quer. Eu estava dando de graça a informação que em países europeus e nos Estados Unidos, né, nos estados dos Estados Unidos, eles estavam pagando para poder fazer toda essa manipulação e saber o que as pessoas tinham medo e o que as pessoas queriam dos seus políticos. Então, assim, a gente não tem esse cuidado, infelizmente, né, com os nossos dados pessoais. E aí, essa situação da Iris é só mais um passo. E aí a gente tá falando de manipulação de informação, que hoje pode ser para te vender um sapato, amanhã pode ser uma manipulação político-ideológica, enfim. Né? Que já acontece. Que acontece, mas pode piorar, né? Sempre dá para piorar. Sim. Exatamente. Sempre dá para piorar. E é esse medo e essa preocupação que a gente precisa ter. A população precisa entender que os dados pessoais são importantes, precisam ser protegidos, e eu não posso simplesmente deixar isso solto, né? E muito menos essa situação de vender por valores que são pequenos, perto daquilo que a gente sabe que os dados pessoais, ou pelo menos que a gente especula que os dados pessoais valem dentro de uma sociedade de informação. E não só valores pequenos, né? A gente estava falando aqui, inclusive, antes da gravação, sobre as farmácias, por exemplo. Que é algo que eu, por exemplo, agora que vou na farmácia, sempre penso, olha, CPF na farmácia é aquele problema, né? Tem uma reportagem do UOL, inclusive, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, pode procurar essa reportagem. Ela fala sobre o uso desse CPF. Porque o que a farmácia alega, né? Que você faz um cadastro e a partir daquele cadastro você tem acesso a descontos. O UOL mostra que, teoricamente, aquele desconto ele já deveria estar sendo aplicado. E que a farmácia não deveria depender do seu CPF para dar esse desconto. Eu queria saber, assim, como se proteger disso? Porque é um pouco complicado, né? Você virar para o atendente da farmácia e falar assim, olha, eu não preciso dar o meu CPF para ter o desconto. Você vai arrumar um problema atrás do outro. Com uma pessoa que não então, tem nada a ver, eu entendo que no dia a dia a gente tem que ficar atento. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que me parecem um pouco difíceis de fazer na prática, né? Exatamente. Veja, a questão da farmácia, tiveram algumas discussões e ainda continuam algumas discussões, porque esse CPF, muitas vezes, mesmo quando você não fornecia o CPF, eu nunca fui nessa farmácia, não fiz cadastro nenhum. Aí eu fiz essa experiência, e aí eu joguei lá um dia, dei um CPF numa farmácia que eu sabia que eu não tinha feito, porque na época eu não fazia nenhum cadastro. Né? Eu tinha a impressão de que eu não fazendo cadastro, ninguém ia saber meu CPF, sem perceber que todo mundo já estava sabendo. Quando ela me perguntou o CPF, eu passei, ela falou assim, não, eu tenho aqui o teu CPF por causa do teu plano de saúde e porque você tem lá um cadastro, né, em uma autarquia que regulariza a minha profissão. Eu teria passado aquilo lá. E aí ela tinha meu cadastro, ela tinha meu endereço, ela tinha meu nome. Qual foi o grande problema disso daí? Que se percebeu que isso estava sendo utilizado, e aí vem a questão dos dados sensíveis, né? Quando eu sei, por exemplo, as doenças que você tem, as predisposições que você tem, o medicamento que você está tomando, e eu te vendo um plano de saúde, essa operadora de plano de saúde poderia utilizar de uma maneira ruim e que te prejudicasse. Isso não pode, isso tem escrito expressamente na LGPD. Ou até para arrumar um emprego, por exemplo. Se a pessoa tem uma doença, ou talvez até uma condição, né, que ela tem alguma impossibilidade e ela não arruma um emprego por conta disso, esses dados são sensíveis, né? Exato, esses dados são extremamente sensíveis. Essa pessoa, a gente sabe, né, e aqui vou colocar só uma questão, mas assim, a gente sabe que tem empregadores que não gostam de mulheres que tenham filhos. E aí, a gente vai ser ingênuo para achar que vai ter um empregador que vai te contratar se você tiver uma doença congênita ou uma doença que de vez em quando você eventualmente vai ter que ter um tratamento, vai ter que fazer exames, submeter exames. A gente tem que entender que tudo isso daqui não pode ser
visto pelas pessoas. As pessoas não podem ver, as pessoas não podem visualizar. E aí, quando a gente tem esse fornecimento, né, do CPF, ou às vezes esse impulsionamento, olha, se você não me der o CPF, eu não vou te dar nota fiscal. Se você não me der o CPF, eu não vou trocar. Isso não pode. Só que o grande problema é que a gente, sozinho, nós somos muito pequenos dentro dessa realidade. E aí, por isso que a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e essa questão do sujeito coletivo. Quem que está fazendo pesquisas, quem que está fazendo essas análises, quem que está indo lá? A gente tem órgãos especializados porque a gente fala do sujeito coletivo. Porque nós, individualmente, às vezes a gente nem tem essa noção. Você fala assim, tá bom, dá o CPF, me dá o desconto, né? Dá o CPF para ter a nota fiscal. Você não vai brigar, né? Você vai falar, tá bom, olha, não pode isso, então eu vou, se eu precisar trocar, eu sei que eu posso. Mas a gente fica muitas vezes de mãos atadas. O que a gente precisa entender é que nessas situações em que nós somos muito pequenos, a gente precisa trabalhar com o que a gente chama de sujeito coletivo, com a coletividade, com associações que trabalham em proteção de dados, com os órgãos públicos que já existem para proteção de dados. Vejam, o Ministério Público, ele tem vários centros operacionais que vão sendo direcionados para criança e adolescente, para idoso, para as vulnerabilidades, e ele tem essa questão de dados pessoais. Em Brasília, no Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal foi o primeiro que começou a fazer as ações antes mesmo da LGPD estar em vigência. Por quê? Porque eu já tinha algumas proteções. Hoje eu tenho proteções expressas. Olha, plano de saúde, você não pode usar, né, para isso. Mas a gente já tinha algumas interpretações legislativas para evitar isso, né? A minha privacidade, eu não quero fornecer, eu não vou fornecer. É meu. Eu sou titular e eu tenho que ter o direito garantido de troca do produto, o direito garantido de efetivamente usufruir aqui de um desconto, usufruir de um benefício. Eu não posso ser tolhida disso porque eu não quero dar um dado pessoal que é meu, que não poderia estar aí disponível como está. Né? Inclusive de exclusão desses dados, né? Se eu pedir expressamente às empresas que têm esses meus dados coletados, eu posso pedir essa exclusão. Exatamente. A exclusão de dados pessoais é direito que está previsto na LGPD. Então, eu domino. Quando a gente fala que eu sou titular, por que eu sou titular? Porque a gente vai dizer assim, você concede. Não é que ninguém vai saber do teu CPF. Vão saber, mas você precisa ter o domínio. Você vai saber quem está sabendo do teu CPF, por que está sabendo, e a hora que você não quer mais que aquela pessoa saiba do teu CPF, você vai tirar. É a situação da questão da íris, é a questão de todos os dados biométricos. A partir do momento que eu tenho um dado pessoal que está disponível e eu não quero mais que aquele dado esteja lá disponibilizado, eu vou falar assim, eu quero que exclua. A exclusão do dado pessoal, ela depende muitas vezes da finalidade. Então você tem, né, às vezes, por exemplo, algo que a gente não tocou aqui, mas uma imobiliária. Você tem lá um contrato de locação com uma imobiliária, ela não vai conseguir excluir esse dado pessoal imediatamente quando essa locação se extinguir, porque ela precisa verificar se foi tudo feito, questões tributárias, então ela vai precisar manter, mas daí ela vai te avisar que ela vai manter só para aquele fim, que ela não vai divulgar para ninguém. Então eu preciso, quando você pede exclusão, te dizer, olha, por causa da legislação tributária, por causa da legislação fiscal, porque eu preciso verificar, às vezes não fiz ainda a vistoria, eu vou precisar desses seus dados. Assim que isso terminar, eu vou excluir. Mas ele vai sair da base de dados que tem normal para ir para uma base de dados especial, que é uma base de dados com menos acesso, com menor acessibilidade, com menor divulgação. Isso é um exemplo do que a gente precisa ter. Ou seja, não é nem que ele vai ser excluído, ele só vai para outra pastinha. Isso. Assim, quem trabalha com sistemas diz o seguinte, que eu não consigo excluir. Ele nunca vai ser excluído. Se já tá lá... aqui, ele vai voltar para algum lugar, eu não consigo excluir. Aí é aquela frase, né? A internet não esquece. Então, a rede traz isso. E esse exemplo, por exemplo, da rede que você trouxe, veja, a gente tem um autor, que é o Manuel Castells, que na década de 90, ele tinha uma previsão que a gente chamava na época de ficção, e é hoje toda a nossa realidade. Ele dizia que as pessoas iam deixar de conseguir empregos por informações de dados pessoais. Ele dizia que as pessoas iriam se unir antes de primavera, né, árabe. Antes de tudo ele falava, não, as pessoas vão se unir nessa rede que está se formando por algumas coisas que elas dizem que, isso daqui, você gosta de chocolate, eu também, opa, somos melhores amigos na rede social, né? Essa rede, internet, sem antes de ter rede social, ele já dizia que essas pessoas iriam estar juntas. E ele é um pesquisador que sempre fala, a gente precisa educar as pessoas, porque os nossos dados são muito valiosos para estarem aí soltos, e a gente concordando que eles estejam aí soltos.
E isso gera até esse perigo de polarização política ainda maior, né? Porque se formam essas bolhas, né? De acordo com os meus gostos, minhas preferências, Meus enfim. medos. A gente já tem um cenário hoje de polarização política muito grande e que já gera efeitos em todo mundo. Mas, além disso, isso é sensível ao ponto de, por exemplo, o empregador não querer me contratar por conta da minha visão política. E ele saber da minha visão política, né? Porque eu posso não querer isso, mas ele saber da minha visão política. Até a gente comentou aqui, né, filiação partidária, por exemplo. Enfim, e isso gera um perigo constante. A partir disso, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal. Como você, como especialista em dados, trata os seus dados, por exemplo? Então, para quem está ouvindo entender melhor, como que ela poderia tratar os seus dados de maneira segura? Veja, eu já fui mais cuidadosa, né, confesso, mas em uma época em que eu entendia, como eu disse, né, que eu achava que o meu CPF não estava por aí. Eu não fazia cadastro em loja, eu não fazia isso que a gente está acostumado a fazer. Vai me dá o seu CPF para uma nota fiscal, né? Eu não fazia isso, hoje eu sei que o CPF está aí, tem muitos cadastros. Mas eu tomo certos cuidados, então eu vou pesquisar, por exemplo, principalmente bases, né, que a gente faz. Eu tenho lá uma loja que eu vou comprar e eu tenho que fazer um cadastro na internet. Dependendo das perguntas que são feitas, eu já não faço cadastro. Mas perdeu um cliente e você não é ninguém. Tudo bem, mas eu não vou colocar os meus dados lá. As informações, né, em plataformas, eu sempre olho, essa plataforma, ela permite que eu tenha uma rejeição, que eu não aceite certa coleta de dados, e isso é um cuidado que a gente precisa ter, porque esses cookies, eles trabalham com dados, a gente não consegue ter controle, e esse é o grande problema. Eu vou passar os meus dados para essa plataforma e eu não sei para onde que ela vai. Quando você aceita tudo, isso não é interessante. Então, meu cuidado é sempre, eu só vou usar plataformas que tenham a possibilidade de rejeição. Quando você acessa eu não sei acessar o VPN, tá? Que é quando eles não têm a minha localização. Mas quando você acessa fora do país ou usando o VPN, você vai ver que principalmente países europeus, que por causa da história deles têm essa preocupação com dados já muito antes da nossa, desde a década de 40, né? Eles têm essa preocupação. O aceite e a rejeição de dados é muito mais detalhado que o nosso. É muito mais informado. E aí eu quero esse detalhe aqui. Mas o detalhamento ele não é obrigado. Ok, ele não é obrigado, mas pelo menos um pouco de detalhamento. Então, se eu puder rejeitar dados que não são estritamente necessários, verificar quais são os dados necessários, aí eu vou usar essa plataforma. Então, ao invés do clicar lá no aceitar tudo, rejeitar, ou então, pelo menos, só naquele acesso, por exemplo, gerenciar. Isso, gerenciar os meus dados. Isso daqui é o mínimo possível que eu tenho que ter. Esse é o mínimo que eu vou fazer. Porque nem isso eu consigo ter um controle, né? Então, se eu deixar mais do que isso, pior ainda. As empresas que a gente sabe que às vezes tem vazamento de dados, porque são, né, aí noticiados, que não tomam esses cuidados, parar, né, de ter, né, de usar esses produtos. E quando você se deparar com uma situação, poxa, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, por que está mandando esses dados? Fazer denúncias nos canais que são próprios. Então, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD tem esse cuidado. Fazer denúncias. Olha, tem uma empresa fazendo coleta de dados sem me dizer o para que ela está fazendo essa coleta, pro próprio Ministério Público, verificar qual que é o Ministério Público que cuida desse assunto, porque, como eu disse, ele tem centros operacionais. Se a cidade é uma cidade pequena, vai ser um Ministério Público só, que daí talvez mande para outra cidade, né, para aquele que está se especializando no tema. Mas, assim, procurar o PROCON, porque o consumidor, lembra que eu comentei, né? Antes mesmo da LGBT a gente já tinha legislação. O consumidor. Eu, como consumidor, eu preciso proteger esses meus dados. E a questão de base de dados está no PROCON, desculpa, no CDC. E por isso que o PROCON também é legítimo para cuidar dos dados pessoais. Levar estes órgãos, veja, o próprio PROCON, ele está mostrando isso. Esse sujeito coletivo já há muito, desde a década de 90. A gente percebeu que, poxa, eu não vou sozinha em um local brigar por um determinado produto, né? Não vou brigar com a atendente da farmácia. Exato. Né? Mas... Aí eu tenho o PROCON, eu tenho o CAOPs, né? Dentro do Ministério Público, eu tenho órgãos especializados, eu tenho até para delegacia, quando é uma questão criminal, né? A questão criminalizada, eu vou levar para uma delegacia especializada. Então, é fazer esse tipo de situação. E cuidar, gente, o celular, você está sendo sim gravado. Diga não, tente dizer não. Tente não baixar todos os aplicativos que permitem essa visualização, principalmente se tiver menores.
cuidem dos menores, né? Não divulguem fotos dos seus filhos, não deixem os seus filhos acessar, porque ali tem uma série de problemas, né? Mas principalmente por causa das questões dos próprios dados pessoais. Criação, a gente vê que quem é um pouquinho mais instruído, muitas vezes não divulga foto dos seus filhos, foto nenhuma. A falta de instrução, até a baixa escolaridade, às vezes falta até também, né, de recursos, faz com que os pais criem perfis para os filhos. A gente está dizendo, não divulgue a foto do teu filho, e tem lá um perfil do filho que eu sei a data de aniversário, eu consigo ver às vezes o CPF, porque coloca a certidão de nascimento da criança, o aniversário colocou a festinha, o nome dos pais. Gente, se eu tenho o CPF, o nome da criança e o nome dos pais, eu consigo fazer um monte de coisa. E aí é só um motivo para hoje e essa base de dados futura. O que eu vou poder fazer nessa base de dados mais tarde, né? Porque essa criança, ela vai, e espera-se, né, que ela viva pelo menos 50 anos. Gente, o que aconteceu nos últimos 50 anos? O que vai acontecer nos próximos 50 anos? Com cadastros, criar contas digitais, criar informações, eu não sei, então eu preciso criar até cuidar. um corpo, uma imagem, né? Hoje a gente tem modificação de estrutura por vídeo. Exatamente, né? Essa deepfake, né? A gente tem aí pessoas que não conseguem distinguir, infelizmente, por causa daí falta de conhecimento, falta de instrução, a gente tem pessoas que não conseguem distinguir uma foto que tá no verão, sendo que ela foi tirada num momento, né, histórico que tava frio. Opa, peraí. Essa pessoa não estava lá, né, nesse momento, ela não tinha como estar. E é isso, essa criação. E veja, isso que você está falando daí, eu já acho que é um pouco demais, mas eu sou uma pessoa medrosa, gente. Eu cresci com Skynet. Então eu tenho medo, sim, do T-800 chegar e o que ele vai fazer comigo. Veja, a Iris, ela identifica os humanos. É algo muito mais próprio, identificador e próprio, né, de uma pessoa, de um ser humano, do que é a digital, do que outros elementos que a gente tem hoje em dia. Eu não sei o que isso pode criar. Eu não sei o que eles vão querer fazer. Por que eles estão querendo fazer isso? Será que ninguém perguntou isso? Por quê? É essa pergunta que está sendo feita, é essa investigação que vai ser feita. Por que vocês estão fazendo isso? A partir do momento que você ultrapassar aquilo que você me disse, eu sozinha não vou conseguir fazer nada. E é muito delicado, né? Porque uma vez que você já tem o dado, assim, você não falou que ia usar pra isso, mas você já tem o dado. E é irreversível, né? É irreversível, o dado tá ali, ele tá disponível. E as pessoas vão fazer o que elas bem entenderem com isso. Exatamente. No fim das contas, essa é a verdade, né? Exatamente. Pessoas, independente de termo de uso, elas vão fazer o que elas quiserem. É essa falta de controle que a gente não consegue imaginar. E essa situação, veja, há 10 anos atrás, a gente não imaginava essa polarização que nós estaríamos. De você ter que cuidar, às vezes, com, sei lá, falas, palavras, né? A gente vive um problema, né, de algumas facções aí, de gestos que você coloca. Assim, tudo está muito monitorado, tudo está muito vigiado. E hoje a vigilância é uma vigilância de palavras, é uma vigilância de escritas, né? Daqui a pouco vai ser uma vigilância de nós mesmos, como seres humanos. E aí eu tô dando o meu elemento mais crucial, identificador, que é a íris, para que você possa me vigiar. Uma empresa de armamento, o que ela pode fazer? Hoje as armas que tem, elas são muito diferentes das armas anteriores, né? Do que já existiu, do que a gente já viu. Hoje, uma guerra, ela não precisa, o soldado não precisa estar no mesmo local que você. Ele nem vai, ele vai com drone e pronto, acabou com uma cidade, uma vila. E aí eu vou dar essa minha característica única de identificação própria para alguém, para uma empresa que pode ser vendida, que pode ser comercializada por uma empresa de armamento, que pode ser comercializada por uma empresa que eu não concordo com os ideais. Eu perco o controle. Esse é o grande problema, é a perda de controle. A NPD, a ideia do que ela tem de investigação é verificar até onde vai, para que eles vão usar esses dados e tentar ter, portanto, esse controle. Ela é ligada ao Ministério da Justiça. Ela tem muito mais poder do que eu, que não tenho poder nenhum. Eu não vou nem saber para quem eles estão vendendo. Eu não vou nem saber o que. Quando eu souber. Já vai ser tarde. Demais. Provavelmente já vai ser tarde. Eu já explodi ali, né? O T-800 já me matou. E você acha que falta essa conscientização? Principalmente aqui no Brasil? Você falou que em outros países os termos de uso eles já são mais detalhados, enfim. Você acha que falta essa conscientização até para dar força política para essas organizações
vigiarem, né, o que estão fazendo com os nossos dados, para que a ANPD possa atuar de forma mais incisiva, de repente. Você acha que falta isso ainda no Brasil? Só fazendo um apontamento, né? Foram 1 milhão de pessoas já que fizeram baixar o aplicativo e 400 mil já fizeram a coleta. Então é muita gente, né? 400 mil, você pensa, uma cidade média inteira? Sim. É uma cidade grande, né? Assim, se você pegar média para grande, assim, quase 500 mil de pessoas, é muita gente, é muita gente. Se você olhar, por exemplo, Portugal tem quanto que tá Portugal agora? Acho que 20 milhões, né? Não é 2 milhões. Não sei. Já reduziu o tamanho. Mas assim, é quase um país, né? Pequeno que você tiver. É muita gente. Falta uma conscientização muito grande. É comum, e é engraçado isso, né? Porque você tem gerações. A nossa geração, que foi uma geração primeiro, né, que está sendo educada no digital, a gente não nasceu no digital, na era digital, tem menos cuidado. E aí é muito comum você perguntar para as pessoas, elas dizerem assim, mas eu não ligo de terem os meus dados, por que eu estou me preocupando com isso? E você tem que explicar, você tem que falar, olha, por isso, né? Essas definições, elas são muito importantes. Aqui, esse cuidado, ele é crucial para se entender questões de voz, questões de imagem. A gente já vive um momento em que a nossa voz, a nossa imagem, como a gente gesticula, tá dentro da internet, né? Vocês agora com o vídeo vão estar ali sendo visualizados. Vamos repensar essa escolha. Mas veja, assim, o que a gente precisa pensar, né? A gente precisa de uma educação para dizer o seguinte, olha, essa vigilância permanente, ela não depende aqui do que você gosta ou você desgosta. Ela depende de quem vai estar no poder dessa empresa, sendo ela jurídica ou sendo ela pública. Mas quem está lá eu gosto hoje, mas pode ser que amanhã seja outra pessoa. Então a gente precisa tomar cuidado, e um cuidado muito sério, desses dados e o que eles podem ser manipulados. A gente precisa falar com as pessoas, ter o seu nome, ter as suas informações, podem ser tratados, podem ter coisas. E aí, né, dentro do Brasil, uma coisa que as pessoas já estão se apercebendo é das fraudes. Porque muitos dados foram vazados de instituições financeiras. Aquele golpe, que era o golpe do motoboy, a pessoa tinha o teu endereço, a pessoa tem os seus dados, ela sabe qual que é a tua conta. Por que ela sabe? Porque esse banco de dados foi vazado. Por que ela consegue ter acesso ao seu cartão de crédito? Porque você entrou numa plataforma que não era cuidada e ali alguém entrou, né? Não é alguém que pegou o teu cartão de crédito, você está em casa, teu cartão está lá fechadinho, mas alguém teve acesso que o teu cartão ia chegar. Então assim, essa coisa dos dados pessoais, essa coisa de cortar endereço, de não deixar o seu endereço solto quando você recebe correspondência, de não deixar que as pessoas saibam qual é a tua instituição financeira, isso tudo são cuidados que a gente precisa, que a gente tem que pensar, e é a política pública da educação. Esse Manuel Castells, que é o autor que eu falei, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que aqui eu não vou conseguir repetir ipsis literis, mas é basicamente assim, uma sociedade inteligente usa a internet para inteligência, uma sociedade burra, né, mais ou menos nesse palavreado que ele utiliza, então assim, uma sociedade com pouca educação usa a internet para fazer bobagem. E é isso que a gente precisa cuidar. Hoje, a gente tem uma sociedade de rede em que a gente tem a Big Data, porque os nossos dados pessoais são tratados muito rapidamente, então com pouca informação sua eu já consigo saber muita coisa, eu já consigo criar ali um fragmento que eu tinha e vou globalizando isso, vou criando global, não no sentido da globalização mundial, mas global, para saber quem que é aquele indivíduo. E eu já tinha que ter cuidado antes, quando eu tinha o cadastro fichinha, na fichinha lá o que eu tinha, hoje é muito maior. E a internet piora. Por quê? Porque esse dado sai daqui e vai estar no mundo. E o mundo tem um problema. Porque a legislação brasileira é uma, a legislação espanhola é outra, a legislação afegã é outra. E aí eu não sei para onde que esse dado foi e eu não consigo dizer. O país que não tem tratado comigo, país que não tem dado pessoal e cuidados, você precisa cuidar dos meus dados pessoais. A questão de ser transnacional, a rede transnacional, ela é um problema. Porque é muito rápido. Né? Todos os meus dados, essa íris vai ser armazenada aonde? Esses dados criptografados vão ser armazenados aonde? Onde não tem uma legislação de dados pessoais. E daí, gente? Aí acabou. Aí eu posso chorar o que eu quiser, porque
Não vai ter. E, não, mas eles não vão fazer isso. Claro, porque nenhuma empresa abre uma sede em um local em que ela paga menos imposto, né? Então, nenhuma empresa que trata dados pessoais vai abrir uma sede em um local que não tem proteção de dados pessoais. Isso é ingenuidade. É a mesma ingenuidade de achar assim, não, se o patrão puder pagar menos, ele vai pagar mais. Vai, porque sim. um ótimo administrador vai falir a empresa dele, né? Professora Glenda, obrigada. Então, resumindo... Cuidado. Ou seja, não aceitar todos os cookies dos sites, ler os termos de uso, de preferência. Exatamente. Não saia dando sua íris por Não aí. saia dando seu CPF na farmácia e muito menos venda sua íris. Exatamente. Desconfie, né? Eu, como uma boa mineira, sou super desconfiada. Então, assim, essa desconfiança é importante. Desconfie, mas por que tá fazendo isso? Quer me identificar como humano, mas nem tem ainda, né, um robô que precisa identificar. Então, por quê? Pergunta, né? Por quê? E que seja uma resposta clara, fácil de entender, que seja uma resposta que convença. Professora, obrigada pela tua presença aí no nosso primeiro episódio dessa temporada. Eu que agradeço o convite. Então a gente termina aqui esse primeiro episódio da segunda temporada do Direito no Plural. Agora a gente também tem um perfil nas redes sociais, @Direito no Plural, e no YouTube, onde você pode nos acompanhar também por vídeo. Se você gosta do nosso trabalho, não esquece de compartilhar e avaliar o nosso podcast. Esse episódio teve roteiro, produção e entrevista de Kátia Baran e Kelly Cadanos e gravação do estúdio Pacundê. Esse episódio usou uma reportagem da TV Brasil. Até a próxima! Você assistiu ao Direito no Plural. Esse programa é um oferecimento Vernália Pereira, Manuel Caetano Advocacia, Marlos de Oliveira Advogados Associados.